Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor e a senhora que nos assistem e que têm acompanhado o nosso programa sobre doutrinas básicas. Eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Naturalmente, nós quando falamos em doutrina, estamos nos referindo às doutrinas bíblicas, aquilo que está escrito na Bíblia. E o fato de serem básicas é porque se trata de assuntos da Bíblia que normalmente as pessoas conhecem, discorrem a respeito desse assunto e até emitem as suas várias opiniões a respeito desses assuntos que são muito conhecidos na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre mais um assunto que normalmente as pessoas discorrem sobre ele e que é também um tema muito básico na Bíblia, que é o seguinte, ele é na forma de uma pergunta, observe bem. A pergunta é, por que existem somente 4 evangelhos na Bíblia? E aí alguém pergunta mais ainda, mas não poderia existir na Bíblia mais descrições biográficas de Jesus Cristo? Então são perguntas que são feitas e essas perguntas são muito comuns entre as pessoas que naturalmente desejam obter esclarecimento sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas. De certa forma, são perguntas pertinentes. Por quê? Porque afinal de contas, Jesus Cristo foi um personagem histórico sobre o qual muitos escritores escreveram comentários, biografias. Existem até registro de dezenas de biografias sobre Jesus Cristo, algumas até autodenominadas de evangelhos. Muito bem, realmente é bastante curioso que uma pessoa que dividiu a história em 2 partes, como foi o caso de Jesus Cristo, a parte que ficou conhecida como antes de Cristo e a outra parte da história conhecida como depois de Cristo. É realmente curioso que essa pessoa tenha na Bíblia apenas 4 biografias, o Senhor Jesus. Mas nós só vamos encontrar uma razão genuinamente bíblica para responder a essas indagações na própria Bíblia. Por exemplo, nós vamos ver a respeito de uma profecia que está lá no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele profetizou lá no capítulo 1, no versículo 10 do livro de Ezequiel, em que ele descreve ali uma visão. E nós vamos ler aqui a visão que ele teve, o profeta. Ele disse assim, no versículo 10, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi. E também tinham rosto de águia, todos os 4. É realmente alguma coisa estranha essa descrição do profeta Ezequiel e o que ela tem a ver com os 4 evangelhos. Mas aí agora nós vamos lá no último livro da Bíblia. Nós vamos lá em Apocalipse e vamos abrir o livro de Apocalipse no capítulo 4, o versículo 7. E nós vamos ler que o apóstolo João, lá nas visões que ele teve na ilha de Patmos, do livro de Apocalipse, ele também descreve ali um cenário muito semelhante àquele que o profeta Ezequiel viu. Vamos ver então o que é que o apóstolo João descreve no livro de Apocalipse, no capítulo 4, o versículo 7. Ele diz assim, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo ser vivente semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro ser vivente o rosto como de homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. Algumas traduções bíblicas, até em lugar de ser vivente, descreve como um animal, o terceiro animal, o quarto animal. Isso porque o que eles estavam vendo, eles não sabiam exatamente como descrever o que estavam vendo, era uma visão celestial. Mas tudo bem, para entender melhor o significado dessas visões, a do profeta Ezequiel e a do apóstolo João, é bom lembrar que os escritos da Bíblia, todos eles, testificam de Jesus Cristo. Está bem até aqui? Todos os escritos da Bíblia testificam de Jesus Cristo. Porque ele mesmo, o Senhor Jesus, ele falou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Ali, o caráter de vida existente nas Escrituras
é porque elas testificam de Jesus. Olha o que ele disse. Ele disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. O próprio Senhor Jesus falou isso. Outro importante entendimento sobre a Bíblia deve ser levado em conta um livro que, embora esse livro tenha sido escrito por cerca de 40 escritores, vivendo em épocas e culturas diferentes, num período de história de cerca de 1.600 anos, ele conserva a mesma sequência de assuntos que não fogem de uma única linha, de uma linha única. Isso ocorre por quê? Porque todas as Sagradas Escrituras possuem o que a Bíblia chama de inspiração de Deus. Elas são de inspiração divina. É o apóstolo Pedro quem confirma isso quando ele escreve a sua segunda carta no capítulo 1, no versículo 21, e ele escreve dizendo assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, muito bem, nós vamos ver agora que essas duas visões, elas têm a ver com o Senhor Jesus Cristo? Será que elas têm alguma coisa a ver com o Senhor Jesus Cristo? Muito bem, vamos agora entender por que apenas as 4 biografias de Jesus Cristo foram consideradas inspiradas por Deus. Essas biografias são chamadas na Bíblia de evangelhos. Então tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Para começar, a palavra evangelho significa boas novas, ou seja, boas notícias. Então, os 4 evangelhos descrevem Jesus Cristo como uma boa notícia, ou seja, uma boa nova de salvação. Então, para ficar mais claro agora, vamos estabelecer uma ligação entre a visão dos 4 seres viventes mostradas ao profeta Ezequiel no Velho Testamento e ao apóstolo João no Novo Testamento. Então vamos lá. Segundo o apóstolo João, o primeiro ser vivente tinha a semelhança de um leão. Ora, o leão é um símbolo de realeza. Isso está relacionado ao Evangelho de Mateus. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para apresentar Jesus aos judeus como rei, que ele veio para ser rei dos judeus. Já o segundo ser vivente, visto na visão do profeta e do apóstolo, ele era semelhante a um bezerro, ou no caso, um boi. Ora, um bezerro, um boi, é um animal de carga. Então, isso está relacionado ao Evangelho segundo Marcos, porque ele foi escrito para apresentar Jesus aos romanos. E Marcos, quando escreve o seu Evangelho e dirige o seu Evangelho aos romanos, foi para mostrar a eles que Jesus é um servo, é aquele que veio para servir e não para ser servido. Aí sim, o terceiro ser vivente era semelhante ao rosto de um homem. Ora, um ser celestial na forma de um homem. Isso está relacionado ao Evangelho segundo Lucas, porque ele foi escrito para apresentar Jesus aos gregos e mostrar para os gregos que Jesus veio ao mundo como o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Por último, o quarto ser vivente era semelhante a uma águia em voo, ou seja, uma águia voando. Então, isso está relacionado ao Evangelho de João, porque o Evangelho de João foi escrito para apresentar Jesus ao mundo inteiro, não só a judeus, a romanos ou a gregos, mas ao mundo inteiro na condição de Deus, aquele que veio como Filho de Deus e semelhante a Deus. Portanto, esses 4 seres viventes, presta atenção nessa expressão, os 4 seres viventes, eles são figuras proféticas das 4 naturezas com as quais o Senhor Jesus veio ao mundo. Ele veio para ser rei, ele veio para ser servo, ele veio para ser homem e ele veio para mostrar que ele é Deus. Agora sim, é possível compreender porque só podiam existir 4 evangelhos ou 4 biografias sobre o Senhor Jesus, e elas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus.
Amém? Esperamos então que essa explicação tenha te mostrado biblicamente por que a existência na Bíblia somente de 4 evangelhos, apesar de muitos outros escritores terem escrito biografias a respeito do Senhor Jesus. Amém? Então, Deus abençoe e a todos a paz do Senhor Jesus. A você, o Senhor, a senhora, que a paz de Deus esteja no seu coração.